Comprar é função da administração de materiais, mas não é uma função exclusiva. Outros setores participam do processo de compra. Outros setores participam do processo de compra. Guarda essa informação. Dois setores que participam do processo de compra: produção, venda. Dois setores que participam do processo de compra: produção, venda. Eles participam? Sim. Professor, o que a produção faz? A produção especifica os itens a serem adquiridos. Especifica os itens a serem adquiridos. Quando eu falo para você, especifica os itens a serem adquiridos, eu estou falando, logicamente, dos itens de matéria-prima. Tendência do setor de compras, tendência do setor de compras. Tendência natural, estoque alto. Professor, tendência do setor de compras é ter estoque alto? É. Professor, tendência do setor de compras é ter estoque alto para quê, professor? Para ter economia de escala, que a gente já definiu. Economia de escala. O que é economia de escala? Lotes maiores de produção tendem a apresentar custos unitários menores. Tendência da produção é comprar estoque demais, porque quando compra estoque em maior quantidade, o custo unitário tende a ser menor, o custo unitário tende a ser mais baixo. Tudo bem? O setor de venda também participa do ciclo. Ele especifica os itens a serem adquiridos. Especifica os itens a serem adquiridos. Itens de produtos acabados. Especifica os itens a serem adquiridos. Itens de produtos acabados. Itens de produtos acabados para serem adquiridos, para serem revendidos. A ideia é essa. Professor, a tendência do setor de venda. Tendência do setor de venda é solicitar, é pedir estoque alto. Professor, por que a tendência é pedir estoque alto? Deixa eu escrever tendência para ficar bonito aqui. A tendência do setor de vendas é pedir estoque alto. Professor, por que a tendência do setor de vendas é pedir estoque alto, professor? Muito importante. Primeira coisa, atender bem ao cliente. Atender bem ao cliente. Não falta estoque na cabeça do vendedor. O cliente fica satisfeito e o mais importante, não perder negócios. Não perder negócios. Tudo bem? Moral da história. Produção participa da venda, da compra? Sim. Setor de venda participa da compra? Sim. Produção faz o quê? Especifica os itens a serem adquiridos, itens de matéria-prima, para quê? Para comprar, para ser revendido. Sempre buscando uma economia de escala. Tendência estoque alto. Para ter economia de escala. Pessoal de venda especifica os itens a serem adquiridos. Os itens de produtos acabados. Tendência estoque alto. Para quê? Não perder negócio. Atender bem o cliente. Deixar o cliente satisfeito. Cliente satisfeito, gera-se recurso, gera-se fidelização. A ideia principal é essa. Beleza? Abre o quadro um pouquinho. O pessoal da produção faz uma requisição. Requisição de compra para o setor de compra. O setor de compra processa a requisição, processa o pedido. Vamos colocar aqui, requisição para o setor de compra.
Eu falei para vocês mais cedo que comprar é função da administração de materiais, não é uma função exclusiva, e além disso é uma função estratégica. É uma função estratégica. Antes de negociar com o fornecedor, eu preciso te pedir uma autorização. Preciso de uma autorização. Quem é que vai autorizar? O papai. O papai é aquele que mexe com dinheiro. O papai é aquele que mexe com a parte financeira. Sobe um pouquinho a câmera. Quem é o papai, professor? É o administrador financeiro, aquele que mexe com a parte financeira da empresa. O administrador financeiro, ele vai autorizar a compra. Curiosidade. Vamos colocar uma observaçãozinha aqui? Ó, depois eu apago, tá? Ó, curiosidade. Vamos colocar aqui embaixo? Acompanhe comigo o raciocínio. O administrador financeiro, ele é contrário à manutenção de altos estoques. Professor, o administrador financeiro, ele é contrário à manutenção de altos estoques, professor? É. Professor, por que o administrador financeiro é contrário à manutenção de altos estoques, professor? É muito simples. O administrador financeiro, primeiro, tem a visão financeira de toda a empresa. Segunda coisa importante, ele conhece as desvantagens. Ter estoque demais não é vantajoso para a empresa. Desvantagem em comprar estoque demais. Já vimos várias vezes. Alto capital investido. Alto capital investido. Se comprar a prazo, juros pagos ou juros perdidos. Se comprou a prazo e comprou demais. Comprou demais. Altos custos de armazenagem. Altos custos de armazenagem. Comprou demais. Risco de obsolescência ou perda. Obsolescência, alguma coisa obsoleta, ultrapassada, ou perda. Administrador financeiro conhece todas essas desvantagens. Logo, o administrador financeiro é contrário à manutenção de altos estoques, porque ele conhece e sabe de todas as desvantagens. Não devo comprar estoque demais. Se eu comprar estoque demais, eu passo a ter problema. Isso na cabeça do administrador financeiro. Ele que dá a palavra final com relação a estoque. Ele dá a palavra final com relação a estoque. Beleza? Fecha no slide para mim. No slide aí. Fecha no slide anterior. Volta para mim. Volta o slide só um pouquinho. Olha que coisa interessante, pessoal. Volta mais um pouquinho. 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 Aí. Pedido de compra. Não. É solicitação de compra. Documento que autoriza o comprador a executar uma compra. É o documento que informa o que se deve comprar, a quantidade, o prazo, o local de entrega. Solicitação de compra. Fecha aqui em mim. Qual é o documento que autoriza o comprador a comprar? Solicitação de compras. Ou, se você quiser, solicitação de compra. Quem é que assina esse documento autorizando o comprador a fazer a compra? Quem é que assina esse documento? Administrador financeiro. Administrador financeiro. Ele autoriza o setor de compra, de fato, a comprar aquilo que é adequado para a empresa, a comprar aquilo, né? Quantidade e assim sucessivamente. Solicitação de compra. Quem assina a autorização de compra? O comprador. Beleza? Sem dificuldade? Fácil até aí, né? Beleza? Volta aqui em cima, mais uma vez. Ó, essa parte de baixo eu vou apagar porque o meu ciclo ainda não acabou.
Então, né, a gente volta aqui em cima e a gente vê direitinho para a gente, né, continuar o ciclo. Tudo bem? Então, dentro desse contexto, o que acontece? A gente vai continuar o nosso ciclo e a gente vai em frente de forma que, só um pouquinho, a gente possa... Deixa mais um pouquinho no quadro, pessoal, copiar. Só um segundinho, isso. Baixa lá um pouquinho, para o pessoal copiar direitinho. Coloca a parte de azul, bonitinho. Muito bom, o pessoal copiando. Beleza? Sem dificuldade? Show? Bom, então vamos em frente. Recapitulando, volta para cá. Comprar é função da administração de materiais, mas não é uma função exclusiva. Produção participa, venda participa. Produção especifica que vai ser comprado, né? Tendência a pedir estoque alto para ter economia de escala. Economia de escala, lotes altos de produção tendem a apresentar custos unitários menores. Venda especifica que vai ser comprado. Tendência estoque alto. Para quê? Atender meu cliente e não perder negócio. Essas requisições vão chegar no setor de compra. O setor de compra faz parte da administração de materiais. Eu vou pedir uma autorização do financeiro, que, como eu já falei, é contrário, né, a você ter estoque demais. A gente vai entender que isso pode gerar conflito. Eu quero muito. Tendência, eu querer atender. Pode ter conflito? Sim. Moral da história, tendência é o setor de compras também querer estoque alto. Tendência, setor de compras, querer estoque alto. Por quê, professor? Atender bem os setores. E também, por que não, uma economia de escala na compra? Se a gente compra em grande quantidade do fornecedor, significa dizer que o fornecedor tende a vender o valor unitário mais barato. Como é que chama isso? Economia de escala. Moral da história, quando a empresa compra em grande quantidade, tende a apresentar um custo mais baixo por unidade quando vai comprar. Moral da história, eu quero muito, porque eu quero produzir, quero ter uma economia de escala. Eu quero muito para vender muito e não faltar. Eu quero muito para atender bem os setores, porque o pessoal pediu muito, e eu quero ter economia de escala na hora da compra. Se eu quero comprar muito para ter economia de escala na hora da compra, significa dizer que pode ter conflito entre os setores, entre os diversos departamentos, pode ter conflitos entre a produção, entre vendas, entre compras, entre administrador financeiro. Professor, pode ter conflito? Pode. Professor, se tiver conflito entre os setores, quem tem a competência para dar a palavra final, quem tem a competência para dar a palavra final é o administrador financeiro. O administrador financeiro, ele dá a palavra final com relação à compra, porque ele é que faz a autorização de compra. Essa autorização a gente chama de solicitação de compra. E digo mais, o comprador quer muito, produção quer muito, venda quer muito, o financeiro muitas vezes diz não. Nem sempre aquilo que vai ser pedido pela galera vai ser aquilo que de fato vai ser comprado. Quem dá a palavra final é o comprador. Ele dá a palavra final com relação ao volume de estoque. Quem dá a palavra final? O comprador. Beleza? Está entendendo o raciocínio? Show de bola? Lembrando, né, entre os setores podem ter conflitos. Se entre os setores podem ter conflitos, quem pode dar a palavra final? O comprador, perdão, o administrador financeiro. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Vou apagar essa parte de baixo e vou continuar o meu ciclo aqui, ó. O meu ciclo foi até o setor de compras e eu pedi autorização do financeiro. Se eu tivesse um espaço grande, eu continuava setinhas. Eu vou continuar aqui, ó, compra, eu vou reescrever o setor de compra aqui. Eu vou reescrever o setor de compra e ele vai fazer o pedido. Vai fazer o pedido ao fornecedor. Ele vai fazer o pedido ao fornecedor. Comprar é função da administração de materiais, mas não é uma função exclusiva. Fiz um pedido formal? Fiz. O fornecedor é meu amigo? Não. Fornecedor é meu parceiro?
comercial. Preciso com ele buscar bons negócios. No contexto da empresa privada. O fornecedor vai receber o quê? Ele vai receber o pedido, ele vai preparar o pedido, vai haver uma preparação e ele vai providenciar a entrega do pedido. Pedido, preparação do pedido e entrega. O setor de compra fazendo o pedido junto ao fornecedor. Vai rolar um tempo, pedido, preparação, entrega. Mais cedo eu falei para você, existem 3 áreas estratégicas na administração de materiais. Compras, patrimônio, que eu ainda vou abordar, e almoxarifado. Almoxarifado é aquele que recebe a matéria-prima, recebe o produto quando o produto chega na empresa. Almoxarifado. Produto chegou? Chegou. Produto foi para onde? Para o almoxarifado. O que o almoxarifado vai fazer? Vai receber a matéria-prima. Então, vai haver um recebimento e vai haver também uma conferência. Recebimento e conferência. Professor, eu vou receber e vou conferir o quê? Se aquilo que foi pedido bate com aquilo que está na nota fiscal. Se aquilo que foi pedido bate de acordo com aquilo que foi entregue. Recebimento e conferência. Vai haver a aceitação ou não. Professor, tendo a aceitação, o ciclo de compras acabou? Acabou. Vamos colocar aqui fim. Professor, por que você coloca fim? Porque o ciclo de compras acabou. Professor, quando é que o ciclo de compras tem início? Quando produção ou vendas especificam que vai ser adquirido. Quando é que começa o ciclo de compras? Quando há uma especificação do que vai ser adquirido. Aí começa o ciclo de compras. Quando é que termina o ciclo de compras? Quando o produto é entregue. Quando o produto é aceito. Onde? No almoxarifado. Recebimento, conferência e aceitação. O que nós temos depois? Estocagem, guardar, e nós temos a distribuição. Precisamos mandar a matéria-prima para o local adequado, a matéria-prima para o setor adequado. Estocagem e distribuição. Ficou claro para você? Recebeu a requisição, fez o pedido ao fornecedor, vai rolar um tempo, pedido, preparação, entrega, chega no almoxarifado, recebe, confere, aceitou. O ciclo de compras acabou. O ciclo de compras tem início quando o produto é especificado e termina quando há aceitação do produto. A aceitação do produto é onde? No almoxarifado. Depois nós temos o quê? Estocagem a distribuição. Sem dificuldade? Fácil? Ficou claro para você isso aí? Beleza? Show?